Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast De Profissional para Profissional. O tema de hoje é a imagem vende. Muito mais do que criar aquele estereótipo da imagem do profissional, muitas vezes o advogado é visto com um terno e gravata, ou ainda, um determinado produto tenha que ser apresentado de uma determinada forma, ou a imagem tem que ser feita dessa forma. Aqui a gente vai falar que existem várias possibilidades, diversos momentos para, obviamente, desenvolver essa imagem e como isso pode, obviamente, impactar nas vendas. Tá? Então, vamos começar esse tema que certamente é bem interessante. Olá, pessoal, tudo bem? Sim, a imagem vende, um assunto extremamente importante, né? Principalmente quando a gente fala de posicionamento, de imagem, de venda, isso tudo está muito linkado, né? Mas precisamos, eu considero que iniciar esse assunto falando que marcas humanas engajam milhões, né? É uma fala que muitos comentam, né? Pessoas que estudam sobre esse assunto e não tem como realmente não entender essa fala deles. Gente, pessoas compram de pessoas. Elas querem saber quem está por trás daquela marca. Elas precisam saber quem é o rosto que está por trás daquela marca. E não deixa de ser uma questão da imagem, a imagem da pessoa. E sim, ela se posicionar atrás de tudo isso, do produto que vende, não ser só um catálogo de vendas, né, de produtos. Como a gente entra, daí vamos linkar algum Instagram, rede social, se vê um catálogo de produtos, mas o cliente quer saber, não só daqui a pouco do imóvel, ele quer saber o teu posicionamento sobre o teu nicho de mercado, ele quer te conhecer um pouco mais, ele quer te escutar. E aí falar de redes sociais é falar o que tu mostra nas redes sociais. Isso é a tua imagem. Porque muitas vezes, se tu tem um foco, sei lá, em vender qualquer produto que tu possa imaginar, mas de repente começa a postar questões políticas que podem de fato interferir negativamente na tua posição enquanto vendedor, isso pode de fato impactar negativamente. Então, saber a hora de realmente te posicionar politicamente, de mostrar esta imagem, eu acho que também é um ponto que a gente deve observar. Eu acho que é importante, né, a gente ser bem objetivo e fazer exatamente o que a gente quer que o cliente entenda, né, sobre o nosso produto, sobre a pessoa que está por trás daquele negócio. E falando um pouco não só do perfil de quem está por trás, né, desse rosto que está por trás, que a gente sabe que tem a identidade visual, que ela é muito importante, sem sombra de dúvida, é uma identidade visual bem feita, ela faz toda a diferença, ela na verdade comunica, né? Mas falando de imóveis, né? Uma fotografia de um imóvel bem filmado, um imóvel bem apresentado, isso vende. E quando a gente fala que isso vende, se percebe... Também não é apresentar qualquer coisa, qualquer imagem. Mas a gente precisa pensar, pensando em fotografia, né? E eu vou trazer algumas práticas, né, do meu dia a dia, o que eu percebo. Postei um imóvel na rede social para vender ou até mesmo no meu próprio site. E lá comecei pela fachada. E eu tinha certeza que eu ia ser muito assertiva num perfil de cliente ou que daqui a pouco aquele cliente que eu achava que ele ia gostar nem sequer olhou. E por quê? Daqui a pouco não foi o momento que ele estava online, sim, mas daqui a pouco a foto não atraiu ele. Daqui a pouco o interesse dele é interno, e não externo, como eu apresentei. Ele se preocupa mais com uma área de lazer do que uma área externa, uma área interna. Ele se preocupa mais com o conforto dos quartos do que da sala. Então é importante também a gente saber onde se comunicar e como se comunicar. E o que significa isso? Às vezes, gente, fazer vários ângulos e postar vários ângulos pode ser o mesmo produto, mas ele pode ser visto de outra forma. Eu acho que um ponto também interessante na questão da imagem, né, do imóvel, é que não necessariamente essa foto, essa imagem, ela tem que ser uma imagem profissional, extremamente trabalhada, né? Tem que ter lá detalhes do imóvel, ou
daquela parte do imóvel. Muitas vezes a gente tem lá uma imagem que é extremamente simples, mas que mostra o que o cliente de fato quer ver. Exato. Tudo bem, não é sempre que isso acontece? Não, pode ser que de fato a gente apresente uma imagem que naquele momento de fato não impacta os clientes, Sim. mas em outro momento o cliente vai observar aquela imagem de outra forma. E aí, como tu mesmo comentou, o ângulo pode ser, né? Então eu estou mostrando lá uma sala. Eu fiz uma foto de um ângulo, o cliente não se interessou. Eu fiz a foto de um outro ângulo, é a mesma sala, é o mesmo imóvel, mas chamou a atenção daquele cliente que está procurando imóvel e que talvez aquela localização, aquele imóvel de fato já interessaria ele antes, mas de fato só fez ele prestar atenção nas informações e outras coisas porque alguma coisa se alterou naquela imagem. Então, imagem de fato vende. A forma como se apresenta isso vende. E assim, eu acho que é muito importante nós como profissionais usar as ferramentas que nós temos. E quando eu digo usar as ferramentas que nós temos, vamos dizer, eu saí do imóvel, eu não posso pensar em se o imóvel é uma baita oportunidade, pensar assim, vou esperar, vou trabalhar melhor essas fotos, vou fazer um vídeo bacana. Não, eu tenho sim que fazer um vídeo e mostrar, eu estou aqui nesse imóvel. Esse imóvel tem as características daqui a pouco que você procura. Então, eu acho que usar as ferramentas de uma forma inteligente, ela acaba se tornando muito mais negocial naquele momento, enfim, e também considero que a gente pode sim trabalhar nesse primeiro momento com uma ferramenta que se tem e depois pensar numa estratégia melhor para apresentar esse produto, né? E aqui tu está dando exemplo de imóvel, sim. Mas aí vai pensar, sei lá, qualquer outro produto, pode ser um carro, pode ser uma roupa, pode ser qualquer outra coisa. Então, a forma como você apresenta este produto pode ser que, de fato, alguém se interesse ou não. Vou pensar aqui numa roupa, né? Sim. Então, uma loja que vende roupas masculinas, né? Às vezes eu vou olhar aquela roupa no manequim, não me interessou. Mas talvez não tenha me interessado porque aquele manequim não é o corpo que eu tenho. Perfeito. Então, talvez isso possa refletir no meu interesse daquela roupa. E isso vai muito ao encontro até do que eu queria conversar aqui com vocês, que tem imóvel que encanta e tem imóvel incrível que não vende. Não, mas e por quê? E aí a gente pode pensar assim, pode ser dois imóveis semelhantes em que um, de fato, todo mundo se encanta e o outro que é muito semelhante, ninguém dá bola, ninguém se interessa. Eu enxergo que isso, na verdade, a questão do encantamento ou do porquê da escolha de cada um, vai muito da questão da narrativa que a gente acaba colocando sobre esse imóvel, né? Porque hoje não se vende mais metros quadrados. Eu tenho acabamentos, tenho isso. Não, se vende experiências, né? Até num podcast anterior que nós conversamos, se falou, se for para ler as características, não precisava da gente, né? O público sabe ler. Basta escrever e mandar uma mensagem. Exatamente. Então, o quanto é importante a gente também trazer essas experiências, né? Uma coisa que eu queria comentar numa questão de imagem, que eu acho que é muito interessante, porque às vezes o perfil do cliente também reflete naquilo que tu apresenta. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Eu fico imaginando um imóvel que ele já é um imóvel mais antigo, já está deteriorado e, consequentemente, aí o valor venal desse imóvel certamente é menor, né? O valor de venda dele é menor, mas ele tem um potencial enorme, seja porque é uma localização boa, seja porque, de fato, ele é um imóvel bom, só que, de fato, ele está largado, né? Ele não tem os cuidados necessários. E, às vezes, aquela pessoa que, de fato, tem um olhar mais sensível por aquele imóvel, vê ali uma oportunidade. Onde ninguém mais vê oportunidade, aquele cara vê oportunidade e consegue, de fato, um imóvel, né, com um preço super acessível, transforma aquele imóvel numa excelente residência, uma bela de uma casa. Depois, claro, pode, inclusive, transformar isso em renda, depois revender, enfim, pode até morar dentro dela. Mas olha como a forma como se apresenta. Porque, às vezes, é bem isso, né? E aí tu pode até, sei lá, contar talvez uma experiência que tu possa ter. Mas o próprio corretor de imóveis, ele pode também não se interessar pelo imóvel deteriorado. Sem dúvida. Ele não queria apresentar o imóvel deteriorado, porque para ele isso não vai vender. Ninguém vai se interessar por um imóvel. Mas tem a expertise do corretor também saber para quem oferecer. Porque também nem todo cliente tem essa sensibilidade de enxergar ali uma oportunidade, exatamente como tu falou, né? Então,
Quando um imóvel ele acaba não tendo uma apresentação, às vezes, tão atrativa, podemos dizer assim, tão instagramável, podemos dizer assim, não tem uma colcha bonita, ou uma parede bonita, uma cor neutra, algo nesse sentido. E quando a gente fala eu falei da colcha, porque daí eu tô querendo falar de decoração, e aí a gente vem para uma outra situação, que eu não vendo móveis, eu vendo imóvel, né? Eu gosto sempre de deixar isso claro. E claro que muitas negociações, principalmente em partes ali do litoral gaúcho e catarinense, se vende muito, sim, com imóveis já pensado, mobiliado, mas enfim, voltando para essa situação, quem tem essa sensibilidade consegue já enxergar, ótimo, mas para quem não tem, é importante também que o corretor de imóveis observe algumas situações e fale para o vendedor. Né? A questão daqui a pouco de neutralizar um pouco o ambiente que vai ser apresentado, ou que arrume o seu imóvel, coloque um cheirinho, uma flor. Eu até comentei em algumas palestras que eu tive a oportunidade de fazer, comentar sobre isso, o quanto é importante o cliente também que vai fazer essa visita se sentir nesse imóvel. Todo mundo quer vender, né? Mas agora apresentar este imóvel para que a pessoa se sinta de fato morando naquele imóvel, aí poucos talvez tenham essa percepção. E se o vendedor não tem isso, na minha opinião, cabe aí uma responsabilidade do corretor de dar aqueles alertas, né? Olha, quem sabe oferece uma água, bota um cheirinho, não um cheiro forte para realmente não espantar, né, o cliente, um cheiro agradável, né, que a pessoa se sinta realmente acolhida, de repente um chimarrão, um café, tudo isso. Se a gente vai em qualquer loja, a gente não gosta de ser bem recebido, a gente não compra mais se de repente oferece uma água, oferece um café, de repente tem até uma sala de espera, né, para que tu possa sentar enquanto acontece isso. Por que quando a gente vai visitar um imóvel, a gente não faz isso? Tu sabe que esse assunto me faz lembrar quando eu tenho alguns clientes, vendedores, e que são tão preocupados. Eu adoro essa preocupação, porque é a hora que eu posso entrar, conversar com eles e dizer a realidade. Sim, receba sim com uma água se está muito calor, receba com um ambiente climatizado se tem essa possibilidade. E eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente tem que entender que está uma história sendo iniciada daqui a pouco naquele lar. Então, precisa ser um impacto positivo. O cliente precisa se sentir. E claro que nem toda negociação ela é para a compra de um imóvel, do seu primeiro imóvel, ou do seu imóvel, ou vários imóveis. Às vezes é para investimento. Mas mesmo quem está investindo não quer investir numa coisa que está visivelmente feia, né, no primeiro momento. Embora tem alguns que têm a sensibilidade, como a gente falou. Tu comentou ali da questão de esperar com o ar-condicionado ligado. Pô, tá um calor de 40 graus na rua. Tu não esperar, dando uma condição mínima de ambiente para essa pessoa fazer a visitação, isso já causa o primeiro impacto. Eu me sinto sufocado dentro dessa casa, eu quero sair daqui o mais rápido possível. São os impactos negativos que, sem querer, quem está daqui a pouco por trás, que é o vendedor e que está vendendo o primeiro imóvel, não sabe. Uma outra coisa também, tá um frio, né? Estamos no inverno e a casa tem lareira. Mas é gostoso receber com uma lareira. Por que não acender a lareira? Tudo bem, vai desprender um certo tempo, vai sujar? Vai sujar, depois vai ter que ser limpo, mas é uma forma. Quer vender, não quer vender? Então faça com que de fato a pessoa se sinta, olha, de repente no inverno essa lareira vai ser extremamente aconchegante. Exatamente. E nós, profissionais, corretores de imóveis, precisamos estar, sim, atentos a esses detalhes e precisamos também falar para os nossos clientes vendedores, façam isso. E falar com leveza, com clareza, com objetividade, eu tenho certeza que no final o resultado que todos querem vai ser atingido. Eu quero agora sair da imagem do produto e ir para a imagem de quem vende. Sim. Porque vamos para a autenticidade, vamos para a expertise. Porque eu acho que isso também é importante. É claro que, como eu comentei lá no início, a gente não está criando aqui um estereótipo. O corretor de imóveis tem que usar tal vestimenta, né? Porque fica, de fato, é quase um padrão, né? Tu olha o profissional e diz assim, olha, esse só pode ser corretor de imóveis. Tu olha, esse só pode ser advogado. Tu olha, esse só pode ser, sei lá, contador. Só pode ser, sei lá, engenheiro, né? Então, se cria esse estereótipo. A gente não precisa criar isso. Então, tudo vai depender em que momento
que estamos nessa venda ou que tipo de produto nós estamos vendendo. E querendo ou não, tem que se comunicar, né? Tanto o que tu está vendendo naquele momento ou apresentando com todo o ambiente. E principalmente daí com a tua imagem também. E aí a gente pode linkar valor de negociação com o tipo de apresentação do profissional. Sem dúvida. Né? É o posicionamento diante de cada situação que se vive, né? Não adianta. Então, também, falando ainda da imagem do corretor, nós vendemos, né, o bem mais precioso da vida das pessoas, que é o lar, é a morada deles. Então, eu acho que sim, é um assunto extremamente sério, mas que pode ser transformado, pode ser vivido, né, essa etapa com um pouco mais de leveza. E quando eu digo vivido com um pouco mais de leveza, é pegar, sim, um profissional competente que vai te auxiliar, mas que possa também fazer com que tudo se torne, parece mais fácil, né? E certamente também, quando a gente fala de imagem, a gente fala da comunicação, pegar um profissional daqui a pouco que conhece. E por que conhece? Porque a imagem desse profissional já foi muito vista por uma rede social. E eu daí trago uma experiência minha. Tem clientes que quando eu vou olhar um imóvel, eles me dizem assim, mas parece que eu já te conhecia. Quem sabe o meu rosto ele conhecia. Porque, querendo ou não, estou sempre ali nas redes sociais, vendendo a minha marca, que para mim é o meu rosto no primeiro momento. Uma coisa que eu acho importante deixar bem claro aqui é que ninguém está dizendo que se você ainda está começando a carreira, que você tenha que ter uma roupa de marca, que você tenha que ter o melhor carro para ir apresentar o imóvel. Não é isso que nós estamos comentando. Até mesmo porque todo mundo inicia na sua profissão. E esse início é difícil, não é no primeiro momento que tu vai ter recursos financeiros para de fato ter uma imagem, que nem a gente diz assim, tu vai vender um imóvel de 1,5 milhão, 2 milhões, obrigatoriamente tu tem que estar de terno e gravata. Não é isso. Ou num carro bacana. Ou num carro bacana, num ótimo carro do ano. Não necessariamente. Não necessariamente. Isso não traz conversão. Não traz conversão. Não. Então, é preciso também aqui ter esse ponto aí, né? Não vamos exagerar. A gente está dizendo que sim, a imagem é extremamente importante. A imagem vai refletir aquilo que tu quer passar. A tua seriedade, né, o teu conhecimento, isso é extremamente importante. Mas não significa que numa informalidade, numa academia, onde de fato você não está de terno, tu não está de calça jeans, de sapato, ali é um momento onde tu está fazendo as suas atividades. Não significa que ali tu não pode vender. A tua imagem também está ali. E aí Mas a tua imagem já foi vendida, comunicada da forma como tu queria. Porque conhecimento ali é importante também. Exatamente. No momento que tu demonstra conhecimento, essa é uma imagem. Demonstrar conhecimento é apresentar a tua imagem também. Não é imagem física necessariamente. Sim. O conhecimento é imagem. Sim. E o que também eu considero que a questão da apresentação muito na rede social, às vezes ela é muito instagramável, né, gente? Então a gente precisa sim trazer o que tu apresenta para a tua presença, né? Para o momento que tu estiver pessoalmente atendendo aquele cliente. Tudo que tu te comunicou de certa forma ou tu apresentou de certa forma, tu vai ter que entregar numa visita presencialmente. Então, isso também é um ponto bem importante, porque às vezes nem tudo o que parece, né? Exatamente. Então é bem importante a gente estar atento à questão da imagem e como ela pode impactar negativamente ou positivamente. É só pensar o seguinte, se tu está procurando um emprego, a imagem não é importante? A primeira impressão não é importante? Então eu acho que aí a gente precisa, é só fazer uma reflexão sobre essa situação. Se você fosse procurar um emprego, você iria de qualquer maneira? De qualquer jeito? Exatamente. Então, isso é imagem. Não só a imagem do produto, como a imagem da pessoa. O que precisamos entender, né, gente, que o nosso rosto é o nosso cartão de visita e que a imagem realmente ela comunica. Então, se comunique da melhor forma possível e se comunique para o perfil que você quer atingir, ou seja, o nicho do mercado que você quer atingir. Então, pessoal, se você não assistiu os outros episódios, entra lá no Spotify ou no YouTube, também pelo Instagram, e assista os outros episódios. Nos vemos nos próximos. Até lá!